Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já estabeleceu, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Vamos ler a palavra do Senhor, dando continuidade a Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34. Claro, eu não vou esgotar o assunto, né? Mas eu quero andar com você, e eu tenho falado sempre que os princípios do Senhor, eles não mudam. Ainda que nós vivamos em gerações diferentes, ainda, né, que às vezes a gente ouve alguém falar, mas naquela época e tal. Olha, preste atenção, ainda que os costumes, a tradição, as questões assim sociais, comunitárias, sejam diferentes, o nosso Deus não muda. Então, qual é o grande desafio nosso? O grande desafio é entender o contexto que nós vivemos, entender a geração na qual nós fazemos parte e, ao mesmo tempo, saber filtrar e, ao mesmo tempo, alinhar a vontade de Deus de maneira que, obviamente, eu não queira trazer um costume, uma tradição, pura e simplesmente, para viver no dia de hoje, e, ao mesmo tempo, eu não posso também desprezar ou relativizar, como alguns fazem, e até creio eu de maneira completamente irresponsável, né? Querem explicar a circunstância, a geração que nós vivemos, depreciando ou fragilizando ou enfraquecendo a lei do Senhor. Não. A palavra do Senhor permanece. Os princípios espirituais permanecem. O nosso Deus não muda. Então é claro que precisa haver toda uma contextualização evidente. Ninguém aqui está falando para viver exatamente ipsis literis a palavra do Senhor no que diz respeito as questões de tradição, de cultura, né? Claro, eu sempre explico para você e eu procuro remeter, né, a nossa vida, o nosso cotidiano àquele contexto e trazer aquele contexto para o nosso cotidiano. Com certeza, isso é maravilhoso. Mas eu não posso infringir leis espirituais, porque a palavra é uma só. Quer ver? Quando eu leio aqui Mateus 6, do versículo 25, que diz assim: não andeis ansiosos pelo que deveis de beber, pelo que deveis de comer. Eu vou resumir a palavra, que a gente já está lendo faz tempo, né? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ou seja, não tem como a minha ansiedade ela ser uma coisa produtiva. A ansiedade não é produtiva. Pelo contrário, ela é desfavorável, ela é negativa, ela é aprisionadora, ela traz prisão. A ansiedade é uma prisão emocional, é uma prisão psicológica, é uma prisão sentimental. Então eu tenho que entender que a ansiedade, aos olhos do reino dos céus, é uma enfermidade. E como enfermidade ela tem que ser cuidada, né? Então como é que eu cuido das minhas enfermidades? Por exemplo, eu peguei uma gripe, estou com febre. Primeira coisa, como servo de Deus, eu vou orar. Senhor, eu estou com gripe, eu estou com febre, me cura, me traz saúde, em nome de Jesus, toca na minha vida, enfim. Já coloquei diante do Senhor. Depois eu vou fazer o quê? Responsavelmente. Se eu perceber que a minha febre, a minha gripe, não foram amenizadas na minha oração, por que não foram? Porque existem remédios,
Existem recursos, né, da medicina, da tecnologia, da ciência, que vão, com certeza, serem instrumentos de Deus na minha vida para me trazer cura, bem-estar. Então eu vou tomar lá, né, o remédio para baixar a febre, eu vou tomar um remédio para amenizar a gripe, aquela bactéria ou aquela virose, depende, ou é resfriado, bactéria. Gripe é virose, né? É vírus. Então eu vou tomar e pronto. Sempre entendendo que aquela enfermidade é uma enfermidade, ponto. Agora, quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de um instrumento, de uma ferramenta, né, do cotidiano, do contingente humano, do gênero humano, que faz parte integrante da minha natureza caída. Então, a ansiedade, ela é, na verdade, vamos dizer, um limitador que faz parte do gênero humano. Todos nós somos ansiosos. Então, o que eu preciso fazer com isso? É entender que, aos olhos do reino dos céus, ansiedade é o inverso, é o contrário, né? É antagônica à fé, ao milagre, à vontade de Deus, à promessa de Deus e à palavra de Deus. Então, quanto mais eu der espaço para que essa ansiedade cresça em mim, mais, ou melhor dizendo, menos espaço o reino dos céus terá na minha vida. Quanto mais eu der espaço para que o reino dos céus seja uma verdade na minha vida, menos espaço a ansiedade vai ocupar. Ou seja, como diz lá na lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho o reino dos céus. Pronto. Então é isso. Simplesmente assim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso com que o reino dos céus ocupe cada vez mais o seu espaço. Por quê? Quanto mais o reino dos céus ocupar o seu espaço, mais a ansiedade vai ficando menor. Menor, 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 até que ela não interrompa, não interfira, não obstrua aquilo que eu tenho como vida. Por quê? Porque a ansiedade ela atrapalha o meu presente. A ansiedade me faz olhar para o passado com dor de fracasso, dor de arrependimento, dor de amargura, dor de ressentimento, dor, porque a ansiedade dói. É uma enfermidade que traz dor emocional e físico, orgânico. Então eu tenho que pegar essa ansiedade e perceber que eu fico olhando o meu passado sob a minha lente ansiosa. E a minha lente ansiosa não é um instrumento de aferição. Por quê? Porque Jeremias fala que o meu coração é corrupto e extremamente enganoso. Ou é enganoso e extremamente corrupto? Não lembro, mas é isso. Ou é enganoso e extremamente corrupto, ou é corrupto e extremamente enganoso. Ou seja, o meu olho, ele tem defeito. A minha lente para enxergar o meu passado tem defeito. Então eu tenho que olhar através da lente de Deus. E o que a lente de Deus fala? A lente de Deus fala que o Senhor não vai considerar os dias de antigamente, os dias do passado. Por quê? Porque o nosso Deus é um ser futurista. Ele olha para frente. Ele olha para o futuro. Ele olha para o hoje, para o amanhã. E o passado, coloque na mão do Senhor e continue andando. Como Paulo diz, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação. E deixando as coisas que para trás ficarem para trás. Não tem jeito. Agora, o que eu posso fazer sim é trabalhar o meu presente. E a ansiedade, ela rouba o presente. A ansiedade, ela rouba a alegria do dia, a alegria de hoje. A ansiedade, ela não prescreve o dia de hoje.
mas ela se adianta em sofrer problemas que virão amanhã, mas que a minha lente ela está ofuscada, ela está nebulosa, o meu olho está com nevoeiro, eu não consigo enxergar completamente, plenamente. Então o meu futuro, a exemplo do meu passado, também está sendo enxergado de uma maneira ruim. Então quando o Senhor Jesus fala assim, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é o meu projeto de vida hoje? É buscar o reino de Deus, é buscar o reino dos céus. Lembram? Agora vem. O princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus? É buscar Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Êxodo capítulo 20, que fala do primeiro mandamento. Qual é? Buscar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus e entender que Deus não apenas existe, mas entender que Ele é grande, que Ele é poderoso e, mais ainda, entender que Ele é meu Pai. Quando eu entendo que Deus é grandioso, é poderoso e Ele é meu Pai, ou seja, tem uma conexão íntima, uma relação íntima comigo, de filho para com o seu pai, do pai para com o seu filho, pronto. A Bíblia diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então eu, para anular, para enfraquecer, para fragilizar a ansiedade, eu tenho que colocar o Deus Todo-Poderoso no seu devido lugar na minha vida. Segunda coisa, suplicar ao Senhor e colocar os meus anseios, os meus sentimentos, as minhas agruras, a minha tristeza, a minha angústia diante de Deus. Terceiro, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Agora sim, mediante Deus, eu vou olhar para trás. Por exemplo, esse ano, eu ouço aqui a vizinhança, quando eu encontro com alguém, esse ano, eu já não repreendo, claro, educadamente, de maneira cortês, de maneira delicada, eu falo assim, mas a gente não está vivo? Mas em tudo isso que nós estamos vivendo, de infecção de pandemia, nós não estamos vivos? Não estamos em pé? Quer dizer, que a gente comeu, a gente bebeu água, a gente comeu comida? Ou seja, só por isso já foi um ano de muita vitória, de muita conquista. Por quê? Porque eu não fui assolado por essa tragédia que entra na casa, nas portas das famílias, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Glória a Deus! Então é aquilo, ou eu olho o copo meio cheio, ou eu olho o copo meio vazio. Depende da minha lógica, depende de como eu penso, de como eu encaro, de como eu enxergo. E quando Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e depois, desculpe, ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Por quê? Quando eu busco em primeiro lugar o reino, eu preciso olhar para cima, não tem outro jeito. Paulo diz para eu pensar nas coisas lá do alto. Então eu tenho que olhar para cima. Quando eu olho para cima e busco em primeiro lugar a manifestação, a efetivação, a concretização desse reino no meu coração, porque Jesus já diz lá em Lucas, o reino não é comida nem bebida, o reino não é uma coisa externa, mas o reino é uma coisa interna, é pessoal, é interior. Então esse reino será valorizado no seu verdadeiro valor na minha vida, no meu cotidiano, nas minhas práticas. E aí, como diz lá em Filipenses 4,
a paz de Deus será de verdade a minha paz. Então, quando eu digo isso, eu estou remetendo você e a mim, a gente está falando de Mateus, nos remetendo à lei. E qual era a lei? A lei das primícias. E você olha na Bíblia inteira, Deus não está falando de algo novo. Jesus está trazendo à memória uma lei espiritual. Aquela lei que um dia o Senhor falou através de Moisés em Êxodo capítulo 4. Diga ao faraó que Israel é o meu primogênito. Falando, claro, da nação de Israel, que naquele momento ainda era escrava do Egito, né? Diga ao faraó, olha só a cabeça de Deus, a mente de Deus. Não é a minha mente nem a tua, nem a mente da ansiedade, é a mente de Deus. Ele disse o seguinte, diga ao faraó que ele deve libertar a Israel, porque Israel é o meu primogênito. Se o faraó não ouvir a minha voz e não libertar o meu povo, porque é o meu primogênito, eu vou matar o seu primeiro filho. Pronto. Ali, Êxodo capítulo 4, o Senhor já havia estabelecido todo o cronograma, né? Para Deus, o tempo de Deus chama kairos no grego, né? Todo o cronograma, ou todo kairos, todo o seu tempo ali. Se o faraó ouvisse, muito bem. Se não ouvisse, ninguém pode falar mais tarde que Deus não avisou. Porque Deus avisou na sua primeira investida, na sua primeira palavra a Moisés, que depois Moisés transmite ao faraó do Egito. Primeiro é de Deus. O primeiro é de Deus. E vai assim durante toda a palavra de Deus. Na capa que Acã escondeu debaixo da sua tenda, né? Capa babilônica, com alguns apetrechos de valor, né? Da cidade de Jericó, da cidade de Jericó. E ele pegou uma capa babilônica, pegou os apetrechos lá, os badulaques, escondeu debaixo da tenda. Quando Josué vai com o exército contra a segunda cidade, chamada cidade de Ai, e perde a batalha, é o mesmo princípio. Ô Josué, por que você está prostrado diante de mim? Mas Senhor, nós perdemos a batalha. O Senhor falou que seria conosco. Josué, não me procura não, vai lá no arraial de Israel, porque existe uma pessoa que desobedeceu a minha ordem e tomou para si coisas que são minhas. Por que são minhas? Porque Jericó era a primeira cidade. Sendo a primeira cidade, é o princípio das primícias. Eu concordo ou não com isso, mas é assim que Deus rege, é assim que Deus estabelece. Então, Josué vai até o arraial de Israel e busca, pesquisa até que ele encontra em Acã ali o pecado. Qual era o pecado? Ter pego para si aquilo que estava dedicado ao Senhor. Ou seja, o primeiro, o principal, o mais importante, pertence ao Senhor. E assim vai durante toda a história da palavra. Por que Paulo chama Jesus de primogênito? Porque é o primeiro. E por que Jesus é o primeiro? Porque foi entregue em sacrifício pelo Pai. A exemplo do que Abraão fez com Isaac, porque também era o primeiro. Então você percebe que a linha de raciocínio de Deus ela é uma só. E se eu não entendo, é porque o Senhor, o Espírito Santo, precisa ter misericórdia de mim e me ensinar. Mas que está escrito, está escrito. É exatamente o que Jesus está regendo, confirmando, ratificando, concretizando na lei do reino dos céus. E qual é a lei? Do primeiro. Ou seja, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está vendo como Deus é simples? Deus é muito simples.
Ele é poderoso, ele é grandioso, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é o Deus todo-poderoso, maravilhoso, especial, mas ele é um Deus concreto. Ele é um Deus permanente. Ele é um Deus que não muda. E o reino dos céus não poderia ser diferente. Então, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, a Bíblia está dizendo o seguinte: primeiro é primeiro. Veja só o que diz em Lucas, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Olha a discussão de Jesus com a mulher cananeia. Veja só o princípio, como ele não muda, o princípio de Deus não muda. Mateus capítulo 15, versículo 21, olhando com esses olhos, que a gente está estudando sobre buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Veja só. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou-me, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Não vou, claro, entrar no mérito da passagem, até porque nós vamos passar por ela ainda e tem muito o que falar sobre essa passagem. Mas não é isso. Eu vou pontuar só apenas o seguinte. Primeiro, Jesus está seguindo um princípio. Jesus, lembra que fala Gálatas 4:4? Jesus é o filho de mulher, Jesus é o filho da lei. Ou seja, ele é a semente da mulher de Gênesis 3, versículo 15, que deveria vir, mas ele também é o filho da lei. Ou seja, ele é a lei personificada, ele é a palavra personificada. Ele é o verbo que se fez carne, como diz lá em João capítulo 1. Então, o que significa? Que Jesus em nenhum momento ele depreciou, desprezou, banalizou ou enfraqueceu a lei. Então ele disse para a mulher: mulher, eu não posso fazer nada com você porque eu vim para os filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel são primícia, em primeiro lugar. Segundo a lógica do Pai, segundo a lógica de Deus. Aí a mulher retruca: olha só a consciência. E o que significa, como Paulo disse, é um judeu de coração, não um judeu de geopolítico, né? Um judeu natural, mas ser um judeu espiritual. E aquela mulher diz: isso é verdade. Então Jesus fala: eu não posso pegar da refeição preparada a Israel e dar para você, que é uma mulher sírio-fenícia. Em outra passagem chama ela de mulher sírio-fenícia, e nessa passagem chama a mulher de cananeia. Eu não posso dar a refeição principal para os estranhos, para aqueles que não fazem parte da mesa. Aí ela falou assim, ele falou: como é que eu vou dar a refeição principal para os cachorrinhos? Ou seja, aqueles cachorrinhos domésticos, né? Que são cachorrinhos assim do cotidiano, cachorrinho que é carinhosamente faz parte entre aspas, da família, mas não é da família, mas é como se fosse, né? E aí ela falou: é verdade. Mas os cachorrinhos ficam em volta da mesa para se alimentarem das migalhas. Então Jesus percebe naquela mulher sírio-fenícia
de cultura completamente cananeia, ou seja, completamente diferente da tradição judaica, da lei hebraica, completamente. Mas era uma mulher que tinha consciência. E ele respondeu à mulher: mulher, seja conforme a tua fé. Aqui na minha tradução diz o seguinte: seja conforme você quer. Por quê? Aí é que está. A mulher tinha uma visão plena do que era o reino dos céus e o que era a sua justiça. Então, essa mulher, ela poderia ficar ansiosa? Com certeza. Ela deveria ter um nível de ansiedade? Com certeza, porque ela estava clamando atrás de Jesus, mas ela foi até Jesus e enxergando Jesus na condição que ele tinha de fato. Na condição de interferir naquela situação de morte, de destruição, e trazer uma condição de vida. E ela se derrama. Então o que Jesus está falando lá em Mateus 6 é que nós devemos fazer como essa mulher cananeia. Incorporar esse reino, vivenciar esse reino, assimilar esse reino, absorver esse reino, mas na sua verdadeira grandeza, na sua verdadeira plenitude. Ou seja, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então eu vou fazer meu cabelo, para as mulheres, né? Eu vou fazer meu cabelo, eu vou pintar minha unha, eu vou me arrumar. Para os homens, né? Nós vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos produzir, mas sempre, nunca, essas questões, né, que são acessórios, poderão ocupar o lugar do reino dos céus. Então, quando eu tenho o reino dos céus em primeiro lugar, as outras coisas terão, vamos dizer assim, as suas importâncias, mas nunca ocupando o lugar do reino. O que Jesus está preocupado em Mateus 6 é que nós não ocupemos o lugar do reino com outras coisas, com dinheiro, com desejo exacerbado material, com desejo exacerbado, enfim, todas as questões da sociedade, da nossa geração, porque é uma geração consumista, né? Nós temos o consumo como aquilo que a gente precisa, e depois que a gente tem aquilo, aí a gente precisa de outro, e vai crescendo, não acaba. Por quê? Porque é interminável, porque não é o espaço que deveria ocupar. O espaço que deveria ocupar é o do reino. O reino deveria ocupar esse espaço, e não um produto, e não um celular, e não uma unha pintada, e não um cabelo feito, e não uma roupa diferente, uma marca, uma grife, não, nada disso, mas é o reino. Quando eu entendo essa lógica espiritual no meu dia a dia, então eu crio ferramentas e instrumentos, eu crio armas espirituais, para que essa ansiedade não vire um monstro na minha vida, não vire uma coisa incontrolável, que vai me levar à neurose, vai me levar a ser paranoico, né? O neurótico e paranoico é fruto, muitas vezes, boa parte das vezes, da ansiedade. Então, para eu não ser neurótico nem paranoico, eu tenho que ter o meu espaço, o meu ambiente, o meu sentimento, os meus desejos ocupados pelo reino dos céus. E todas as outras coisas, com certeza, me serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus sabe o que eu preciso. Ele não é irresponsável. Ele é um Senhor que tem como propriedade a minha vida. Então Ele sabe o que eu preciso. Fica tranquilo. Davi diz assim, olha, sou velho e já fui jovem, já fui moço. Eu jamais vi um servo de Deus padecendo, mendigando, e nem a sua geração a necessitar do pão. Por quê? Porque Deus é Deus. E nós precisamos trabalhar essa condição na nossa vida, porque vira e mexe, essa ansiedade, ela quer ter voz. Mas nós temos que trabalhar diariamente
é um trabalho contínuo, diário, né? Antigamente os pastores diziam, pecado é igual barba, tem que fazer todo dia. É assim para a ansiedade. A ansiedade é igual barba, eu tenho que fazer todo dia, porque senão vai tomar conta. E nós precisamos trabalhar isso de maneira equilibrada, madura, perseverante, pacientemente, enchendo com o reino dos céus, enchendo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus e amanhã tem mais. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus. Minha tia Rosária, minha tia Eva, minha tia Alzira, a Eva, também o Carlos e suas filhas, seus genros, netinho, e todos que estão aqui, filhos, netos, Valtir, Magda, Kátia, Deus abençoe a todos vocês, Andréia, o Senhor esteja sobre a tua vida, Bispo Antônio, Márcia, Fábio, João, Roseli, vamos orar, colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derrama-te sobre as nossas casas e as nossas famílias, trabalha o nosso interior, que o teu Santo Espírito dê continuidade a essa palavra, a esse sentimento de Jesus Cristo, preocupado com o tamanho da ansiedade na nossa vida. Por isso, ó Deus, nós colocamos a ansiedade diante do teu altar. Visita o nosso coração, visita os nossos sentimentos, visita, Senhor, os nossos pensamentos, a maneira que nós enxergamos o mundo, para que nós sejamos, ó Deus, esquadrinhados pelo teu Santo Espírito e possamos ser visitados. E o teu Santo Espírito interfira, curando, visitando, libertando, restaurando, nos tirando das garras da ansiedade, para que nós possamos ser um ambiente da presença, da manifestação do reino dos céus, no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso cotidiano, em nome de Jesus. Derrama-te, visita, cura o nosso corpo, cura as nossas veias, artérias, nosso coração, órgãos, ouvidos, olhos, recebam a cura, recebam a saúde do Senhor. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós, idosos, avós, tios, pais, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, Deus, derrama-te com teu mover, com a tua graça, curando, restaurando, ressuscitando, renovando. Visita o nosso país, perdoa o nosso país, sara a nossa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta-nos, vem com a tua glória, com a tua graça, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre essa segunda-feira, sobre essa semana, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, fiquem na paz, tchau, tchau.